Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. A paz do Senhor, dando continuidade à nossa leitura e meditação da preciosa Palavra de Deus. Vamos continuar no conhecimento da revelação. O que Deus revela na sua palavra? Revela sobre o passado, revela o presente e também revela o futuro, aquilo que ainda está por vir. E o Senhor nunca fez e nunca faz propaganda enganosa. Ele fala de coisas que hão de acontecer, de tribulações, de prova, de perseguição e sofrimento, e prepara o seu povo para que ele possa enfrentar dentro daquilo que Deus planejou para as nossas vidas, para a vida da sua igreja. Convido a continuar a leitura, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9 até o 11, onde mais um selo é aberto pelo Cordeiro, aquele que é digno de abrir o livro e abrir os seus selos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Novamente, os olhos, a visão se volta para os céus. Na abertura dos 4 selos, o cavaleiro entra em cena, entra na história, na nossa história, na história da humanidade e trazendo os seus flagelos, trazendo guerra, perseguição, morte, muita destruição. E de repente, na abertura do quinto selo, os céus é mostrado. E aqui aparece um outro elemento. Aqui não é o trono que está sendo mostrado, que está sendo apontado, mas aqui existe um altar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aconteceu na terra, mas algo que acontece não para o homem, mas acontece para Deus. Esses que foram sacrificados, esses que foram martirizados, homens e mulheres fiéis, que permaneceram fiéis, e eles foram mortos por causa da palavra de Deus. É por causa da palavra, é por causa da seriedade, é por causa do compromisso, é por fazer aquilo que Deus determina que seja feita. É por obediência, é por amor ao Senhor, é por amor à sua palavra. Esses que estão debaixo do altar, esse altar que está ali nos céus, algo que foi feito aqui na terra, mas oferecido para aquele que vive para todo sempre. Por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. Ali estão as almas, ali estão mártires, homens e mulheres
que deram a sua vida, que não apostataram, que não renunciaram à sua fé, que não desistiram. E a desistência, o abandono hoje, não é por causa dessa grande perseguição, mas é por causa de coisas pequenas, de coisas insignificantes. Pessoas renunciando à sua fé, renunciando talvez porque fez um pedido a Deus e esse pedido não foi atendido. No nosso dia a dia, na nossa caminhada, muitas vezes pessoas nos abandonam porque pediu um favor, pediu que se fizesse algo e esse algo não foi realizado. E as pessoas deixam a congregação, deixam a sua fé, abandonam a sua fé e partem para um outro caminho. Mas aqui a palavra de Deus apontando para esse altar. Ali estão as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Foi morto por causa do testemunho que eles sustentaram. Eles viram, eles ouviram e eles não abriram mão. Aquilo que viram, ouviram, as mãos apalparam, as suas mãos tocaram. Eles permaneceram firmes e por causa disso foram mortos, tombaram na sua batalha, tombaram na sua caminhada. E a pergunta feita é: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas? Quando virá o juízo? Nós queremos juízo, nós queremos que o juízo venha. Nós estamos cansados de tanta injustiça. Quanta injustiça sendo praticada! Não há justiça na terra. Os reinos desta terra se corrompem. O homem é corrupto, nós nos corrompemos. E a pergunta: até quando? Quando virá o juízo? Quando é que o Senhor vai fazer juízo? E o Senhor diz: ainda existem pessoas na caminhada que tombarão. Ainda existem fiéis. Este número ainda não se completou. Há um número a ser atingido, há um tempo a ser cumprido. Até quando? Até que se complete. Então, se completará, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Até quando, Senhor? Não, espere, aguarde, porque ainda outros irão seguir o mesmo exemplo. O exemplo do seu mestre, o exemplo do seu Cristo, do próprio Cristo, que deu a sua vida, que se ofereceu em sacrifício. E o Senhor disse: se me odiaram, odiarão também a vós. Se perseguiram-me, também perseguirão a vós. Sereis odiado de todas as nações. Sereis mortos por causa da palavra, por causa do testemunho. Até quando? Até que o número se complete. O número não completou. A perseguição não acabou. A tribulação não terminou. Os selos estão sendo abertos e uma grande tribulação há de vir. E muitos ainda tombarão. Muitos ainda virão para esse lugar. Muitos virão, serão colocados debaixo desse altar. Vidas que por causa do testemunho, almas que por causa do seu testemunho foram mortos por causa da palavra de Deus. Ainda virá, ainda não completou, o juízo ainda não chegou. Muitos irão se tombar ainda, mas depois virá o juízo. O sangue dos justos
serão julgados e serão vingados. Vindo a tribulação, seremos fiéis ou apostataremos da nossa fé? Ou deixaremos a nossa fé para ter o conforto, para ter a segurança e seguir o anticristo, este que virá, este que o selo está sendo aberto e ele vai entrar em cena e ele vai trazer muita morte, muita perseguição e muito sangue ainda será derramado. Que Deus nos encontre fiéis, que sejamos fiéis ao Senhor e que prossigamos até que o número se complete e aí venha juízo. E que Deus tenha misericórdia e que Deus nos sustente, como sustentou os seus servos no passado. Enfrentaram o fogo, enfrentaram a cruz, enfrentaram a espada, mas permaneceram fiéis ao seu Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.